saúde, outro falou do bem-estar social. Queria falar um pouquinho da área da educação, que é a minha área, onde eu milito aqui há 35 anos, acabo sempre colocando que a educação tem sido a minha praia aqui. Muitas vezes tenho levado caldo, Eloy, e engolido água salgada. É duro também fazer educação, não é fácil. Mas, olha, nós estamos acabando, sob o comando do prefeito Fernando Fernandes, de fechar um projeto que está possibilitando à cidade 70 novas salas de aula. Foram 25 salas no primeiro governo do prefeito Fernando Fernandes, e ali ainda no primeiro governo do prefeito Fernando Fernandes, um projeto com mais 45 salas de aula para a cidade, em 4 novas escolas, que estão já algumas ocupadas, outras em término de construção. Uma escola inaugurada na última semana, no último domingo, que para a honra de toda a minha família, leva o nome de meu pai, aquela escola. Uma escola que vai ser inaugurada agora no próximo domingo, que leva o nome do Dr. Anísio Dias dos Reis, ali na Vila Indiana. Uma escola que já está com os seus alunos todos frequentando o De Noel, lá no Jardim Escândia. A escola já está com os alunos lá. Ali na Gleba C do Jardim Record, em fase final de acabamento. Dentro de um mês, os alunos estarão ocupando e o prefeito entregará essa obra aos munícipes. E no Jardim Trianon, uma obra que deve estar concluída no Jardim Trianon ali por volta do mês de agosto desse ano, julho, agosto desse ano. Onde estão sendo construídas essas escolas? Essas escolas, líder do prefeito vereador Caboré, está lá na Vila Carmelina, lá no Jardim Trianon, na Gleba C do Jardim Record, na Vila Indiana, onde, fazendo um atendimento social à população mais necessitada da nossa cidade. Levando o que para essa população? Levando ensino, professor Eloy, levando educação para todas essas crianças e garantindo vaga para todas as crianças do ensino fundamental na nossa cidade. Traz aqui o Caboré, o vereador Caboré, uma nova notícia das construções de salas de aulas na Antônio Rui Cardoso, onde nós teremos a implantação do ensino médio. Tem 8 escolas estaduais, vereador Paulo Silas, recebendo aqui obras de recuperação, construção e ampliação do Geraldo Alckmin. Então isso são todas ações na área da educação, para ficar só na educação, porque eu já estou até na tolerância da presidência, para justificar essas expressivas manifestações do parlamento nesta noite. Merecido. Sorte de Tabuão que teve um prefeito chamado Fernando Fernandes. Sorte da nossa população que tem uma primeira-dama com a visão social da Analice Fernandes. Mulher preparada, Olívio. E que vai ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa, sabe para quê? Para a sorte de Tabuão, para a sorte da população daqui, para que a gente possa ter lá repercussão das necessidades da nossa cidade. Por isso, votei favorável a todos esses títulos de concessão de cidadania, tendo certeza absoluta que o meu voto não foi em vão, não foi manobrado e não foi por qualquer causa ou questão. Foi por uma questão em benefício da cidade de Taboão. Muito obrigado. Consulta plenário, temos mais declaração de voto. Não havendo, conceda a palavra ao vereador Carlos André. Silêncio em 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, público, imprensa presente. Nessa tribuna, declarar o meu voto final favorável a uma pessoa que já passou por esta casa, morador de Taboão da Serra, morador do bairro do Parque Pinheiros desde que eu me conheço, quando disputamos as eleições juntos em 1988 pelo PFL, o hoje então ex-vereador Arthur Félix, e que comendei com a nobre vereadora Arlete Silva que cederia o meu apoio na apresentação desse título, porque realmente seu Arthur, ele é merecedor, não só pela sua idade, adentrando a melhor das idades, mas principalmente pela sua contribuição positiva que deu de 76 a 82 nesse parlamento, e as demais lutas políticas que ele fez aqui enfileirado com a grande maioria do parlamento aqui nessa cidade. Quando da minha vinda a esta tribuna para votar favorável ou votar contrário a qualquer título ou qualquer coisa, nobre vereador Fenório, eu não venho munido de mágoa, em absoluto. Eu sou cristão e sei perdoar. Nós sabemos que temos que perdoar, até mesmo quando as pessoas são de certa forma manipuladas
por forças e correntes políticas, e que nós sabemos que não é, talvez, aquilo que as pessoas pensam, mas que o momento exige dessas pessoas que ela pegue e atire uma flecha contra a outra. Estou fazendo aqui meu papel político. Estou aqui e fui eleito para ser político da cidade. Represento, assim como Vossa Excelência representa, uma grande parcela de pessoas que são favoráveis e que são contrárias ao governo. Estive do lado do governo, defendi o governo, votei aqui o título para o então falecido governador Mário Covas, tive a felicidade de dar o nome do Rodoanel Mário Covas, que foi um projeto para a Assembleia, onde o Vanderlei Macris, que até então foi o ex-presidente da Assembleia Legislativa, que foi realmente quem pôde homologar esse título, e hoje o Rodoanel é Engenheiro Mário Covas, é o nome desse Rodoanel. Não apoiei o Mário Covas quando fui apoiar Paulo Maluf, e não me envergonho disso, porque naquele momento no município havia essa necessidade de se criar um divisor de águas, e até então o prefeito Fernando Fernandes, naquela época, que vinha do nicho do malufismo, que foi criado com o Maluf, que detinha a sigla do PPB, naquele instante apoiava o governador Mário Covas. E eu e alguns companheiros desta casa apoiamos o governador Maluf, junto com o vereador Eloy, que apoiou comigo o Maluf, junto com o vereador Paulo Silas, que apoiou comigo o Maluf, e alguns outros vereadores, o Olívio Nóbrega, que apoiou comigo o Paulo Maluf. E se eu estiver falando alguma inverdade, por favor, os microfones estão abertos. Walter Paulo, se não me falha a memória, junto com o vereador Medinho também, algumas reuniões na casa de Paulo Maluf tivemos a oportunidade de ir. E não me envergonho não, porque quando você disputa a eleição e vai para a cidade pedir o voto, tocar a campanha das pessoas, para vir ao parlamento, para ser eleito, para ter a dignidade de ter esse voto, você tem que saber valorizar e defender suas posições aqui. Como apoio o Quercia agora para senador? Hoje, um bom voto, um bom candidato, eu apoio o outro, eu apoio o outro. Nós temos que ter a ciência do que é um voto, seja positivo, seja contrário, contra as pessoas, o ser humano. Não importa se prefeito, se vereador, qualquer tendência dessa cidade, este vereador não tem absolutamente nada contra. Neste parlamento, pelo respeito que eu tenho pelo posicionamento de cada pessoa aqui, como ser humano. Com posições políticas, não. É diferente, nós temos que tirar esse lado do coração e agirmos com o lado da razão. Não carregar mágoa, mas um posicionamento de marcarmos o que pode vir a ser o futuro amanhã. Nós sabemos, não é utopia, não é nada, não é fantasia, que o governo não está bem perante a população. Eu vou a um médico, eu vou a um pronto-socorro, eu vou a uma escola, eu vou a um lugar, tudo é crítica, crítica, crítica. O governo é 100% ruim? Não. Mas o governo também não é 100% maravilhoso, como disse aqui o vereador Paulo Silas, de uma forma até bastante lúcida, quando ele coloca por que se vota um título. Eu votaria até positivo a esse título no último ano de mandato, porque eu não votaria ao título de prefeito, eu votaria à pessoa, ao ser humano. E de todo, com certeza, o prefeito não é o pior dos mortais, e eu tenho essa ciência, como não é o melhor dos mortais, assim como eu também não sou. Todos nós temos nossas qualidades e nossos defeitos, mas acima de tudo nós temos que preservar as nossas convicções. E eu estou convicto, quando eu dei um título ao ex-vereador Arthur Félix, quando eu votei favorável, na concluída, presidente. Estou convicto também da minha atribuição enquanto parlamentar, que eu jamais posso dar um título à primeira-dama, que é detentora do poder, que eu jamais posso dar um título ao prefeito, que está no poder, e que talvez o daria após a análise deles saírem da cidade, saírem do comando, que vão sair, e que novas pessoas vão ocupar esse cargo. E aí sim você fazer seus julgamentos. Como eu jamais vou dar um título, na situação que o nosso povo vive, ao governador Geraldo Alckmin. A pessoa dele não tem absolutamente nada contra, uma pessoa até simpática, uma pessoa que está aí para acertar, mas que não está conseguindo. De um governo totalmente desalicerçado, de uma corrupção que impera no meio habitacional, com o Gororama, que todo mundo apelidou de Ogorograna, e que está aí os órgãos de imprensa, Veja, Manchete, Época, isto é, uma degradação total na questão de segurança, sequestro, mortes, estupros pela cidade, pelo tudo, o Estado, uma vergonha pública. Como é que eu posso dar um título para esse cidadão? Então que me perdoem as pessoas do partido do PSDB, que me perdoem as pessoas que são fiéis ao governador. Meu voto foi contrário a ele nesse sentido.
Peço ao vice-presidente que assuma a direção dos trabalhos para que eu possa fazer a declaração de voto. O presidente faz o trabalho, a palavra para ele, Paulo de Souza Félix, para que faça a declaração de voto. O senhor tem 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores, adiantado da hora não pode nos furtar o debate, porque nós fizemos aqui um ato hoje eminentemente político, que acreditamos que vai trazer resultados de reconhecimento da geopolítica regional e também da questão da sucessão presidencial e da sucessão estadual. Eu ouvi desde muito cedo que um ditado popular que diz assim, vereador João Carlos, isso não é para Vossa Excelência. Quer conhecer o homem? Dê poder a ele. Dê poder ao homem, que você vai conhecer a alma, vai conhecê-lo do avesso. E não, faculdade não faz mal para as pessoas, mas o poder faz mal para algumas pessoas. Com certeza, nosso vereador Valmir Bandeira, acho que a pior coisa na política é o despeito. É fazer política rebaixada. Porque tem pessoas que são oportunistas natas. A pessoa na época da eleição, quando vai se candidatar, ele joga a peninha para cima e vê para onde o vento está soprando. Ou o vento é para cá. Essa questão do vereador Carlos Andrade, prefeito, vem de longe. Mas o vereador Carlos Andrade foi oportunista já na eleição. Porque ele sabia que o prefeito Fernando Fernandes ia ganhar a eleição. E fez a sua escolha e saiu pedindo votos por oportunismo. Essa saída para a oposição, e são favas contadas. O vereador não vota para Analice Fernandes, apesar do trabalho, e o vereador, chama o testemunho do vereador Jair Cardoso, do vereador Maurício, no programa Vitar Brasil, BID no SEMUR, da política social que está se desenvolvendo nesse governo. Para mais de 1.500 pessoas que lotaram o SEMUR, pessoas que vão sair da exclusão, da miséria social e vão viver com dignidade nessa cidade. O vereador não pode votar para a Analice, porque ela é candidata a deputada estadual, e o vereador é candidato também. Vamos ver com quem está a voz do povo! Vamos ver quando abrir as urnas, Carlos Andrade, quantos votos o senhor vai ter e quantos votos a Analice vai ter. Vamos ver, vereador. Que Vossa Excelência, eu faço o meu julgamento. Vossa Excelência é um péssimo vereador e seria uma lástima de deputado se, infelizmente, o nosso povo escolhesse Vossa Excelência. Vossa Excelência, escreva o que eu estou lhe dizendo. Vossa Excelência é um vereador de um mandato só, como muitos já passaram por essa casa. Aqui, vereador, escreva a sua história. Não tente apagar a estrela dos outros, faça brilhar a sua, que ainda não brilhou. Vossa Excelência não disse ainda ao que veio nesse parlamento. Vossa Excelência não tem o respeito de ninguém nessa casa, nem da oposição. Vossa Excelência não tem o respeito, porque Vossa Excelência entrou na oposição pela porta dos fundos. Dos fundos! Porque o povo lhe deu um mandato e Vossa Excelência estava até ontem grudado, pendurado no Fernando Fernandes. Pendurado no Fernando Fernandes. Ganhou a eleição pendurado. E agora esse discurso raivoso. Eu quero ver se na periferia Vossa Excelência está falando isso que fala aqui. Não fala! Que tem casa que se o senhor bateu, o senhor não entra. Hoje o governo tem aprovação de 80% da população da Taboão da Serra. Eu respeito a posição que a oposição tem levantado nesta casa. Vamos debater ideologicamente, mas Vossa Excelência está despeitado, porque infelizmente, por irresponsabilidade do senhor, as suas pessoas foram colocadas porta fora da prefeitura. Tenho certeza. Foram porta fora da prefeitura por irresponsabilidade de Vossa Excelência. Como é que é, vereador? Não sei. Não entendi. Vossa Excelência não respeita, nem educação para ouvir o senhor não tem. O senhor é tão ruim, vereador, que não tem educação para ouvir. Porque quando o senhor fala, todo mundo fica quietinho aqui. O senhor tenta atrapalhar meu raciocínio. Mas para o senhor chegar aonde muitos chegaram,
há uma longa caminhada e muitos ficam pelo meio do caminho, e esse parlamento não tem tempo para segurar os que ficam pelo caminho, porque não tiveram hombridade, não tiveram a postura que esse parlamento exige. Vossa Excelência vai passar dias e noites aqui debatendo, e pode ter certeza daquela máxima famosa dita lá nas ruas poeirentas, que já foram poeirentas, Jardim Margarida, vereador Eloy: o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, eu quero só dizer a Vossa Excelência, todos nós aqui temos posições a serem defendidas. Respeitamos as posições ideológicas, mas nós não podemos aceitar esse discurso raivoso. Não dá um título para o cidadão, para o Fernando Fernandes, nem é candidato mais a nada. Armando Andrade teve título de cidadão. Eu era vereador, votei, a voto era secreto, votei com a minha consciência. Foi aprovado aqui. E eu estive no dia da sessão. No dia da sessão de entrega do título, eu estava presente. Porque eu sei separar as questões pessoais do mandato parlamentar. Então nós vamos fazer a luta política, mas eu tenho certeza, para conquistar o respeito. Isso é o fundamental, vereador Olívio. É respeito primeiro entre nós. Porque cada um de nós aqui tem um respeito no convívio pessoal e no convívio político. Vossa Excelência sequer conseguiu angariar o respeito dos seus pares. Essa sua postura é uma postura que mostrou na última sessão, quando caiu o véu, quando caiu a máscara de Vossa Excelência, tentando envolver inclusive o vereador Jair, vereador Paulo Silas e vereador Dr. Maurício. Vossa Excelência, vereador Carlos Andrade, tenha certeza, espera neste vereador um combate leal e um combate sem quartel. Não a sua pessoa, mas as suas posições equivocadas nesse parlamento. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Natal para declaração de voto. Essa presidência passa para o vereador Paulo Souza Félix para dar continuidade no trabalho esta noite. Senhor presidente, vou à tribuna falar. Votei favorável ao ex-vereador Arthur Félix, companheiro, meu amigo, ali do Parque Pinheiro, companheiro que tem lutado muito próximo ali das nossas bases, né, vereador Olívio, que merece esse título pelo que tem feito, pelo que fez por Taboão da Serra e pela pessoa do cidadão Arthur Félix. Então a indicação, companheira Odete, foi muito bem lembrada, porque é um cidadão de respeito, um cidadão que sabe como conversar, como falar em política, mesmo sem enxergar, o pouco que ele está enxergando, mas a palestra, ele como palestrante, uma excelente pessoa. E pelo que fez por Taboão da Serra também. Então, esse aqui foi o meu voto favorável, um grande respeito, e também hoje o espaço está muito, então, mais de quase meia-noite, presidente, um pouco rápido. Só essa é a minha consideração. Obrigado. Não havendo mais, tem a palavra do vereador Alexio. Vossa Excelência tem 5 minutos para a declaração de voto. Nos termos do regimento. Senhor presidente, senhores vereadores e público presente, votei favorável à indicação do senhor Arthur, porque o senhor Arthur foi um homem que trabalhou e fez a história de Taboão da Serra. O senhor Arthur foi, além de vereador pastor Marco Porta, foi presidente dessa Casa de Leis. E numa época que ele não recebia salário, que hoje eu tenho quase certeza que se vereador não tivesse salário, muitos nem se candidatam. Porque a gente sabe das dificuldades, do sacrifício que é ser vereador. Mas seu Arthur não. Sempre trabalhou, sempre lutou pelo Taboão e continua, mesmo hoje na casa dele, ele continua fazendo aquele trabalho. Então o Arthur Félix é um homem que merece esse título. E fiquei feliz, agradeço já em nome dele,
o voto dos 15 vereadores, que foi unânime. Então eu agradeço. Votei também a favor da Analice Fernandes, a nossa primeira-dama, por conhecer a Analice há muito tempo. Como eu falei no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, professor Fenóbio, a Analice foi uma moça que ela saiu de Jales, veio para São Paulo, começou a fazer enfermagem, hoje enfermeira padrão. Ela trabalhou no Hospital Darcy Vargas, vereador Maurício, e conseguiu ajudar muita gente já no Hospital do Darcy Vargas. Ali ela já demonstrava o teu dom, o teu carinho pela população. Veio casar com o Fernando Fernandes, um médico que também tem trabalhado muito em Taboão. E por esse motivo, por ser o Fernando Fernandes um grande administrador, votei também favorável ao título de cidadão taboanense, tanto para a Analice como para o Fernando. Então eu quero aqui dizer que votei consciente, votei sabendo sim o que eu estava votando. Não foi pedido de ninguém pediu, Arlete, vota no Fernando, na Analice, não. Votei com consciência, sabendo que são pessoas que têm prestado, sim. Sei que é obrigação do município, do prefeito estar trabalhando, porque ele é um administrador e tem que trabalhar mesmo, e o administrador é uma obrigação de estar fazendo, mas sei o quanto o Fernando faz isso com carinho, o quanto a Analice trabalha, porque, nobre presidente dessa casa, quantas primeiras damas passou? E você ia na secretaria, não queria nem atender, nem o vereador, imagina a população. E hoje a gente tem visto aí o trabalho da Analice, atendendo todos os dias, 8 horas da manhã você pode passar que ela está lá na sua secretaria fazendo um atendimento aos mais carentes, às pessoas não favorecidas. E por esse motivo que eu votei e voto novamente. Tá? Muito obrigada. Eu lhe voto no vereador Linaldo, Vossa Excelência. Senhor presidente, fiz questão de declarar aqui todos os votos após a votação, porque tínhamos acordado lá a forma da votação, de cumprir a risca, apenas vocês não aqui, porque com a dificuldade de 160 quilômetros, às vezes complica. Eu não gostaria de voltar a falar isso para ele. Mas aquilo que foi acordado lá antes, muito embora o regimento não diz que a decisão de liderança é soberana na Câmara, tanto é que é votado logo após as reuniões, o presidente coloca em votação se é aquilo mesmo que foi deliberado ou não, quando se trata a questão de se colocar em votação. Fico triste quando ouço algumas palavras que contradizem. Realmente, às vezes, a gente fica irado na Câmara por emoções diversas, e sinto que os discursos dos meus companheiros Paulo e Carlos Andrade é um discurso que eu não vou entrar em divisão, mas gosto dos dois e tenho respeito pelos dois, como tem por demais vereadores aqui. Aprendi a conviver com os dois, sei que são polêmicos, tanto o Paulo como o Carlos, mas respeito a decisão de cada um. E é difícil tomar posição, mas quando se toma, tem que ser dessa forma. O Carlos foi eleito com o Fernando, sabe que o Fernando fez um bom governo. Quero crer que as posturas de crítica virão no transcorrer do final do mandato nosso e também do Fernando, em cima de possíveis erros. Porque é difícil. Eu estou numa situação complicada pelo seguinte: eu também mudei de partido, fui para o PL, com a questão de política. Que vivemos política 24 horas, ou mais que isso, só não é mais porque o tempo é 24 horas. E quando temos que tomar posições é complicado. E desagrada algumas pessoas, agrada uma minoria, e vejo que os títulos hoje agradou essa minoria que está presente, que amanhã se tornará muito mais, as informações correrão muito mais por conta desse número pequeno que se encontra na Câmara do que provavelmente os jornais que irão divulgar os fatos. Também sou um cara que fico irado, até mais do que eles, mas sei que existe respeito por parte de todos e quero que o respeito seja mantido. Sei que será mantido, porque o presidente tem essa função regimental, e sei que somos companheiros. Me lembro muito bem que quando, da votação de concorrer com o Paulo presidente, um dos meus
motivos da minha derrota, que não foi uma derrota porque eu não concorri com ele, houve um acordo, mas o motivo da minha derrota interna foi também o vereador Carlos Andrade, que é meu amigo. Então eu fico numa posição difícil, mas gostaria que os dois conversassem mais. Votei favorável ao Arthur, porque sei que foi um vereador, não conheço o trabalho seu, mas tenho certeza que por menos que a gente faça aqui, a gente cumpre um papel muito importante para a democracia, para a sociedade, e contribuímos. Quer queira com o voto contrário da oposição, ou com os votos favoráveis da maioria, o crescimento da cidade. Por isso que votei ao Arthur, sei que é um vizinho da região do Parque Pinheiros, mas não o conheço pessoalmente, por isso que não vou aqui colocar os seus feitos. Mas tenho certeza que nos anais da casa está marcado, registrado aquilo que foi feito. Seja ruim, né, Caboré? Ou seja bom. Então, o Caboré é contra a faculdade, a opinião dele. Eu sou contra a faculdade. Porém, Sou contra a faculdade. Sou contra algumas pessoas que não sabem usar a faculdade. o Caboré fala que a faculdade faz mal para alguns. Não sei. Passou um vereador, Caboré, aqui, que fez mal para ele. Tanto é que ele não voltou. Muito obrigado, senhor presidente. Nada mais. Senhor presidente. Pois não? Citado por Vossa Excelência. Ô, vereador, aqui só tem duas... Ditadura, né? Vereador, primeiro você respeite, veja os termos que Vossa Excelência usa ao se dirigir à presidência. Então eu quero dizer que isso faz parte do debate. Faz parte do debate. Vossa Excelência está me ameaçando? Pois é, então Vossa Excelência pode vir à tribuna quantas vezes for, que é um direito de Vossa Excelência, ou um direito da presidência. E nós vamos... Não, vereador, isso faz parte do debate da Câmara. E regimentalmente Vossa Excelência não está amparado. Então, se Vossa Excelência tiver condições de me citar o regimento interno que Vossa Excelência ampara, eu posso lhe conceder a palavra. Quer citar o artigo? Não, já foi. Meu líder pegou a palavra. Pois é, então é um direito do líder também está facultado no regimento interno. Então, nada mais havendo a ser tratado, quero agradecer a presença de todos e declaro encerrada a quarta sessão ordinária do segundo período legislativo da 10ª legislatura da Câmara Municipal da Moração, aos 12 dias do mês de março de 2012. Agradeço a presença de todos. Está encerrada a sessão.